Isso aí, vamos lá, estamos de volta. Depois do rápido intervalo, o nosso homem dos teclados, Josiel Rodrigues, ali apertando ali todos os detalhes ali durante esse intervalo para poder trazer com a melhor qualidade as informações nesta edição do programa TV Mar News. A Prefeitura Municipal de Maceió tem buscado alternativas para poder orientar a população sobre alguns atos de vandalismo que tem feito esse órgão tão importante para o gerenciamento das coisas e melhorias na nossa capital, evitar as ações de vandalismo em patrimônios que são considerados de ordem pública. O que isso implica? É que, na verdade, o dinheiro que poderia ser investido na saúde, na educação, está sendo destinado para a recuperação de obras públicas e, naturalmente, isso tem gerado um certo desconforto. E a nossa reportagem conversou com o pessoal da Prefeitura para poder, mais uma vez, reforçar a importância da educação, o nosso dever. Isso não é aceitável. Como posso cobrar, por exemplo, de um gestor público se tenho provocado danos a um patrimônio que é meu, que é de meu domínio e que tenho responsabilidade de cuidar? Fernando Palmeira traz agora mais detalhes. Limpeza é sinônimo de saúde. E todos sabemos que a Prefeitura Municipal de Maceió gasta uma fortuna em limpeza pública. Enquanto isso, os vândalos, só no ano passado, 2021, deram um prejuízo à municipalidade em Maceió de nada menos do que R$160 mil. Essas agressões àqueles setores públicos, equipamentos públicos de limpeza pública, infelizmente, esse prejuízo, essa destruição. Nós estamos aqui na SUDES, que é a Superintendência Municipal de Desenvolvimento Urbano, e vamos falar com Kênia Tavares, diretora de Planejamento e Serviços Especiais da Superintendência Municipal de Desenvolvimento Social. Vamos saber o que é que representa esse vandalismo e esse prejuízo para a comunidade. Esses equipamentos disponibilizados à própria população para o descarte correto, como lixeiras, os pontos de entrega voluntária e até mesmo as placas de sinalização informando a população que é crime ambiental, elas estão sendo vandalizadas e até mesmo furtadas pelos vândalos na rua. Então a gente tem um custo elevado porque a gente precisa manter a manutenção desses equipamentos disponível para a população, enquanto alguns vêm vandalizando e um custo muito elevado que poderia estar sendo investido na educação, na segurança e entre outros equipamentos. O que é que depois de um exemplo lamentável desse do ano passado, esse prejuízo, o que é que a Prefeitura tem feito no sentido de dar mais segurança a esses equipamentos? Isso, a gente está fazendo um planejamento para manter esses espaços e esses equipamentos dispostos à população de maneira viável, onde a própria população venha a ser o fiscal. Então, a gente faz uma educação ambiental informando a população sobre os números e sobre o Código de Limpeza Urbana, que é crime ambiental, tais atos de criminosos que vêm acontecendo nessas áreas, como os pontos de entrega voluntária, nas papeleiras e placas de sinalização. Placas de sinalização, a presença ostensiva da Guarda Municipal também é importante e a própria comunidade ficar de olho, além de câmeras para estar observando o ambiente e gravando a ação desses vândalos. E são medidas que já estão sendo tomadas, né? Isso. Com a placa que foi furtada na Praça do Pirulito, a gente tinha uma câmera instalada onde a gente observou o indivíduo fazendo um furto, não só da placa, fique pasme, eles roubaram também as mudas. Ou seja, a população precisa cuidar do seu espaço para ter uma qualidade de vida melhor. Então, enquanto poder público, a gente faz a nossa parte, mas a gente espera que a população contribua, seja um fiscal. É bom agora fazer esse apelo à população para que comece, mais do que antes, a fiscalizar e a observar essas ações de vândalos para evitar esse prejuízo tão grande que, no fundo sai do contribuinte, né? Com certeza. A gente pede que a própria população entre em contato com a prefeitura ou também com a polícia, para que isso venha a ser diminuído e o custo que antes a gente ia gastar para uma papeleira, para um ponto de entrega voluntária, seja investido em educação, em saúde e até mesmo a segurança da população. É um bom momento para fazer essa advertência aqui com a autoridade municipal para que você, que é contribuinte, que paga os impostos municipais,
também seja um fiscal e na hora em que veja uma ameaça, a agressão a esse patrimônio que é tão importante para a saúde, porque a saúde começa com a limpeza pública, você também denunciar, chamar a guarda municipal, enfim, e chamar a atenção das autoridades para que atuem e autuem esses elementos que infelizmente trazem através dessa má educação, desse vandalismo, esse prejuízo para toda a comunidade. Com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira para a TV Mara da organização Arnon de Melo, canal 525 NET. Claro. Não custa nada reforçar o nosso dever como cidadão e se você passar em algum local e constatar algum ato de vandalismo contra um patrimônio público, não custa nada dizer chame a polícia, tá certo? Porque aí o responsável ele terá que responder nas esferas jurídicas o aspecto realmente de crime contra um patrimônio público, que acaba sendo para nós uma obrigação reforçar essa informação. Uma decisão liminar do Conselho Nacional do Ministério Público garante eleição para Procurador-Geral de Justiça antecipada em 3 meses. O pleito será na próxima sexta-feira. Esse é o tema da participação com sua análise do jornalista Arnaldo Ferreira nesta quarta-feira no TV Mar News. Apesar da divisão interna entre promotores de justiça e procuradores de justiça, está confirmado que na próxima sexta-feira, dia 7 agora, vai haver a eleição para Procurador-Geral de Justiça. Essa eleição, alguns defendem que deveria ocorrer no dia 27 de abril, ou seja, um mês antes. Mas está sendo antecipada agora para sexta-feira. Outros dizem que a eleição deveria ter acontecido em novembro passado. Portanto, advogam a tese de que este pleito eleitoral está eivado de nulidade. Argumento jurídico. O fato é que eu conversei com alguns membros do Colégio de Procuradores, que é a instância maior do Ministério Público, e eles confirmaram que a maioria dos 190 promotores de justiça de Alagoas deve comparecer às urnas para votar na chapa única, que é liderada pelo Procurador-Geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório. Por conta da legislação eleitoral interna, ele está afastado do cargo. Neste momento, o MP é chefiado pelo Procurador-Geral Walter Acioli. Mas outro detalhe que chama a atenção, que Márcio Roberto foi eleito com a exoneração do ex-procurador-geral Alfredo Gaspar de Mendonça, que deixou o cargo para participar das eleições. Ele foi eleito numa lista tríplice, era o terceiro da lista, foi escolhido pelo governador Renan Calheiros, que desta vez não terá dificuldade para mantê-lo no cargo. Lembrando que o jornalista Arnaldo Ferreira volta amanhã em mais uma edição do programa TV Mar News com sua análise a respeito desse cenário político em Alagoas. E as peças continuam se movimentando, nesse jogo de xadrez, e nós, como eleitores, precisamos ficar atentos. Cada comentário nos proporciona também uma bela análise a respeito daquilo que nós vamos escolher em 2022. Tenho o prazer de receber aqui a minha amiga advogada Jamile Coelho. Vamos fazer um apanhado das leis que favorecem mulheres no ano passado, uma evolução legislativa que reflete o atual momento da nossa sociedade. Principalmente para iniciar, Jamile, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso estúdio. Feliz 2022. Vamos falar sobre a lei contra o stalking. O que é que você pode falar a respeito dessa lei? Bom dia. Bom dia, Viderlan, bom dia a todos e a todas. Um feliz ano novo, que 2022 venha com muita saúde, apesar desses percalços dessa primeira semana, essa explosão aí, infelizmente, da Covid. A gente vê realmente uma evolução legislativa em relação ao direito das mulheres. É um direito e uma situação que a gente tem que ficar sempre vigilante, para você ter uma ideia, quando há uma situação de anormalidade, os primeiros direitos atingidos são os das mulheres. Como no Afeganistão, a primeira coisa que o Talibã fez foi impedir novamente que as mulheres entrassem nas universidades. No ensino médio ele ainda deixou, entre aspas, assim, mas tem uma postura muito contra a universidade, que é a
a instituição que faz cabeças pensantes, isso é um fato, né, quando você tem um nível superior. Mas no ano passado a gente teve uma evolução legislativa bem interessante, inclusive do Poder Judiciário. Né? A gente começou em março do ano passado, o Supremo Tribunal Federal declarando inconstitucional o uso da legítima defesa da honra como matéria de defesa em casos de feminicídio. Para você ter uma ideia, Viderlan, ainda no ano de 2021, há quem alegasse em benefício próprio, né, homens que praticaram feminicídio, que é o homicídio em relação à mulher, e pelo simples fato dela ser mulher, normalmente são praticados por companheiros ou ex-companheiros, ex-maridos, ex-namorados, enfim. Ainda havia, em pleno 2021, quem alegasse a legítima defesa da honra, ou seja, matou aquela pessoa porque foi traída ou porque a mulher não se comportou conforme ele queria. Então, a gente começou o ano, né, sendo blindado. Infelizmente, a gente ainda teve que ter uma Corte Suprema, uma Corte Superior, informando que isso era inconstitucional, quando saltava aos olhos que isso realmente é inconstitucional. E aí a gente começou também com a lei, aí já no Poder Legislativo, a gente falava aí dos nossos representantes, sempre eu lembro que o Poder Legislativo somos nós, né? O Congresso nos representa porque, falando aqui um pouquinho de democracia, quando a gente elege deputados e deputadas, vereadores e vereadoras, nós conferimos um mandato, nós conferimos uma procuração para que aquelas pessoas falem em nosso nome. Então, é bom sempre a gente lembrar de que quando uma Câmara dos Deputados, falando do Senado, mas o Senado ele tem aquela representação em relação aos estados, né? Falando dos representantes do povo mesmo, que é Câmara Federal, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores, a gente tem que se colocar no lugar deles, porque eles estão nos representando. Então, o Congresso teve uma participação muito ativa o ano passado em relação aos direitos das mulheres. E eles começaram aprovando a lei de stalking, que é seguir, né? Uma boa parte da violência feita nas redes sociais, elas são feitas por homens em relação às mulheres, que é de perseguir mesmo em relação às redes sociais, aos canais de comunicação. Então, isso se tornou um crime quando você faz ameaças através das redes sociais. Foi um avanço importante. Entendi. Logo em seguida, nós tivemos a aprovação de um artigo de lei que incorporou a Lei Maria da Penha, que se incorporou à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela já tem um tempo e ela foi aquela que determinou alguns procedimentos contra a violência doméstica, né? A pessoa, a Maria da Penha, ela foi alvejada, né, nas costas pelo marido e ela, acho que ainda teve facada, foi um elemento, foi um crime bárbaro. E naquela época, acho que 15 anos atrás, salvo engano, ele foi absolvido. Né? Então, teve um movimento muito grande dessa mulher, da Maria da Penha, e de outras mulheres, né, de coletivos de mulheres, e conseguiram aprovar no Congresso essa punição grave para quem sofre violência doméstica. E foi incorporado a ela os artigos de violência psicológica, que não só a violência física hoje é punida, mas também a violência psicológica, como humilhar, deixar a mulher dependente, ela com medo de sair de casa, de ameaça. Então, isso foi um avanço importante. Em seguida, nós tivemos a aprovação da lei contra a violência política de gênero. Né? Nós somos metade da população, mais da metade do eleitorado, e ainda assim somos 15% apenas na representação do Congresso. Voltando ao que a gente falou no começo, o Congresso somos nós. Né? O Congresso é a expressão da sociedade, então a gente precisa que tenha que seja equânime essa distribuição de vagas. E muitos dizem, a mulher não gosta de política. E não é isso. Né? Nós temos pesquisas e nós vemos o que acontece. As mulheres sofrem violência política de gênero. E aí, Viderlan, em vez de se falar que uma mulher rouba ou que uma mulher é corrupta, as mulheres elas são sempre atingidas no modo como falam, no modo como se vestem, né? No modo como se relacionam com os seus parceiros. Então, assim, não é uma questão de incompetência, é uma questão de ser desequilibrada, de ser histérica. A gente viu senadoras sendo agredidas, né, o ano passado, né, dessa forma. A gente viu mulheres em plena Assembleia Legislativa ter o seu corpo
Tocado. É né, verdade. por um parlamentar. Isso é complicado de se ver. Ameaçado aí de doida, desequilibrada, de histérica ou de mal amada. Isso outros nomes que nem convém a gente falar aqui. A gente tem legislações importantes em relação a combater a candidatura laranja, mas a gente sabe que, por exemplo, os programas destinados às mulheres no horário eleitoral gratuito passam de madrugada. O dinheiro que é prometido quando chega, ele é desviado para um candidato homem. Né? O dinheiro, quando vem nos últimos dias de campanha. Isso afeta de uma forma bem complicada a mulher, porque ainda culturalmente a mulher é aquela que assume os cuidados domésticos. Né? Hoje, quando você tem um homem que assume os cuidados domésticos, ele é tido como um super pai ou como um super marido, quando na verdade, né, ele é apenas um adulto funcional que cuida da casa e dos filhos, tanto quanto as mulheres. Né? Nós não precisamos da ajuda, nós precisamos da participação efetiva e de divisão de tarefas. Então, quando uma mulher pensa em entrar na política, é um quarto elemento que normalmente ela vai agregar aos 3 turnos que ela trabalha, porque, né, você sabe disso, na pandemia, infelizmente, as mais atingidas foram as mulheres, porque naturalmente, como a gente vê culturalmente, as mulheres que tinham empregos, elas tiveram que deixar seus empregos para ficar em casa, cuidando dos filhos que não podiam ir à escola, ou então até das pessoas mais velhas, né, que não tinham condições de voltar a rotina para não trazer o vírus para casa. Então, as mulheres foram bem mais atingidas do que os homens. E, por fim, no final do ano, a gente teve uma lei bem festejada, que foi a conhecida Lei Mari Ferri, né? Foi conhecida como Mari Ferri, que foi a questão de uma influencer digital, que ela foi estuprada, assim, ela acusa de estupro, e numa audiência, o promotor foi absolutamente omisso, o juiz mais omisso ainda, e o advogado distratou no meio da audiência, falando inclusive das fotos que ela tinha no Instagram, ou que ela tinha fotos em posições ginecológicas, que ele jamais queria que uma filha tivesse a conduta dela. Né? Então, assim, era uma pessoa que era vítima e ela foi revitimizada. Sim. Então, foi uma lei bem importante, que não tornou crime a conduta, mas transformou na possibilidade de você ter uma punição disciplinar, tanto do Ministério Público no CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, né, quanto no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e também na OAB. Quem for além do que está ali nos autos, ou que utilizar qualquer forma que abale a vítima, ele vai poder ser investigado e ser punido civil, penal, né, e administrativamente. Certo. E a gente aí, para fechar esse conjunto, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é como se fosse um órgão corregedor, né, de todo o Poder Judiciário, ele emplacou o ano passado, isso com base em estudos da Organização, né, Nacional, da União dos Estados todos, dos países membros, né, da ONU, a cartilha que recomenda o julgamento com perspectiva de gênero. Por quê? As mulheres, elas entram em desvantagem numa disputa, por todo este contexto cultural. Não que a mulher seja mais frágil ou mais forte do que o homem, mas por todo um contexto cultural mesmo, que a gente vê que em algumas situações aquele julgamento se torna injusto, porque você parte de uma igualdade formal, mas que não é uma igualdade material. Então, para você ter uma ideia, hoje todos os documentos do Poder Judiciário, né, não foi uma inovação legislativa, assim, no devido processo legal em relação de ser aprovado na Câmara, de ser aprovado no Senado, enfim, mas foi um documento legislativo, como uma resolução, né, não passou pelo Congresso, mas passa pelo Poder Judiciário. Eles pedem para que todos os documentos do Poder Judiciário tenham flexões de gênero. Então, hoje, para minha grata surpresa, eu faço, por exemplo, eu milito no direito eleitoral há 20 anos. Então, o ano passado, foi a primeira vez que eu vi as resoluções que tratam do que vai acontecer daqui para frente nas eleições, com flexão de gênero. Então, a gente fala em juiz e juíza, candidato e candidata, relator e relatora. Pode parecer uma besteira, né? Advogado, advogada. Mas quando você lê, você realmente se sente incluída.
e é uma forma de a gente ficar muito vigilante. Não é um tema batido, né? A gente precisa que as mulheres ocupem os espaços de poder e todo esse arcabouço legislativo vem corroborar com isso, vem estimular a participação mesmo da mulher no poder de alguma forma, né? E inclusive, estimulando a denunciar crimes, enfim, para que você tenha um aparato que garanta os seus direitos. Agora, além dessa grande explanação nesse momento aqui no programa, Jamile, além delas, tem outras leis também mais antigas que defendem as mulheres, né? Como a Lei Joana Maranhão, a Lei Carolina Dickmann, a Lei do Minuto Seguinte. Vamos falar um pouquinho a respeito ainda da presença dessas leis, que são leis mais antigas, mas que eu acredito que precisam ser acompanhadas com mais interesse e colocadas em prática também, na maioria das vezes, né? Informação é poder, né? Então, quanto mais a gente divulgar esse tipo de situação, esse tipo de lei, mais a gente protege o direito daquelas pessoas, né, os direitos violados daquelas pessoas que foram vítimas desse crime. A Lei Joana Maranhão, não sei se você lembra, era uma nadadora, né, e ela foi molestada quando criança, adolescente, pelo treinador. Sim. E quando isso veio à tona, porque assim, uma criança e uma adolescente, ela não tem toda a convicção, né, não é à toa que somos responsáveis legais pelos nossos filhos, né, ou tutores, até 18 anos, para que ela tenha noção de que aquela conduta é ilícita. Então, a Lei Joana Maranhão, ela traz a proteção das vítimas de crimes, de molestar ou de abuso sexual, enquanto crianças e vítimas, fazendo com que, principalmente, a prescrição, que é aquele tempo que você tem para processar o determinado agressor, né, em qualquer esfera, seja na esfera civil ou na esfera penal, você tem uma prescrição, até porque a gente não pode ter uma situação jurídica permanente em aberto. Então, você tem um tempo, né, para processar, exceto alguns crimes, né, como o racismo e quando você tem roubo, né, quando você tem furto ao erário, prejuízo ao erário, esses crimes são imprescritíveis. Tem mais alguns, mas os principais são esses. Então, na Lei Joana Maranhão, você tem esse limite que você só começa a contar a prescrição a partir de 18 anos. A gente teve a Lei Carolina Dickmann, que ela teve o celular dela violado e as fotos publicadas. Então, normalmente, isso acontece com mulheres, porque ainda se atinge a honra, a moral e os bons costumes das mulheres. Então, isso agride muito mais a exposição de uma foto de uma mulher do que uma foto de um homem. Então, a Lei Carolina Dickmann, ela vem nesse sentido. E tem também de punir, né, essas pessoas que divulgam fatos e fotos de redes sociais ou violação de celulares, por exemplo, ou de computadores dessas fotos. E, por fim, nós temos a Lei do Minuto Seguinte, que é para toda aquela mulher que sofreu violência ou abuso sexual. Ela tem todo o aparato de SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e do sistema de polícia e o sistema de assistência social à disposição dela para que acolha aquela mulher que é vítima desse tipo de violência. Jamile, muito obrigado, de fato, pela sua participação tão importante aqui na programação da TV Mar, que dá tanto brilhantismo, né, oferece tanto brilhantismo para a programação da TV Mar e o programa TV Mar News. Na próxima quarta-feira, você estará de volta já com Porlane Santos aqui no estúdio para mais uma participação aqui no TV Mar News. Feliz 2022 para você. Obrigada para vocês também. Vamos seguindo. Assim nós vamos encerrando o programa TV Mar News desta quarta-feira. Deixo um grande abraço para você que me acompanhou desde as 8h30 da manhã. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Mas já faço o convite, hein? Acompanhe a nossa reprise pelo nosso canal no YouTube, pelo portal Gazeta Web, 8h30 da manhã. Te espero amanhã. E, claro, deixo o meu grande abraço para você que interagiu com a nossa produção pelos canais de relacionamento, pelas redes sociais. E aí, mais um programa campeão de audiência na grade da sua TV Mar. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.